segundo capítulo do livro Eventos Finais. Sinais de que Cristo voltará em breve. Logo no início, diz ali sobre uma grande profecia do nosso Senhor Jesus, que está relatada em Mateus 24. Ali em Mateus 24, Cristo ajuntou os discípulos e logo no verso 2 de Mateus 24 ele disse o seguinte, que naquele templo tão bonito, magnífico, não ficaria pedra sobre pedra. Essa profecia relatada contra Jerusalém verificava que, naquele momento, aqueles que deveriam seguir a vontade de Deus deveriam confiar na sua palavra, que era o momento de sair daquele local. Quando o general Tito apareceu com os seus soldados, ali foi uma advertência para que o povo de Deus saísse daquele local. E se você quer entender mais sobre esse assunto, leia o capítulo 1 do Grande Conflito. Este é um livro que já foi citado no nosso estudo anterior. E lá vocês poderão entender mais sobre o que eu estou querendo dizer aqui e o que Cristo Jesus falou naquele momento para os discípulos. E todo esse acontecimento não era só para o tempo de Jerusalém. Aqui a profecia que Jesus falou tem dupla aplicação, serve também para os últimos dias, os dias em que estamos vivendo. Depois, mais adiante, ele fala sobre o princípio das dores, algumas coisas que aconteceriam antes de Jesus aparecer, antes de Jesus voltar. Haveria guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. E realmente, houve duas grandes guerras, podemos nos lembrar pela história. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945. Vimos também alguns acontecimentos que Jesus disse que seriam como sinais também para a sua volta. Por exemplo, o escurecimento do Sol e da Lua, que se deu, basicamente, em 19 de maio de 1780. Onde nós podemos encontrar essas informações? Nos livros de histórias e também nesse livro que é um livro muito antigo, o livro Um Novo Mundo. Esse livro também mostra-lhe alguns acontecimentos, ele relata as datas em que aconteceram. Outro sinal muito importante que Cristo ali trouxe foi da queda das estrelas, por exemplo. A queda das estrelas que aconteceu em 13 de novembro de 1833, a chuva de meteoros, as pessoas ficaram impressionadas com a quantidade de estrelas que caíram do céu. Outro acontecimento muito importante, o terremoto de Lisboa, 1755. Lembro-se dessa forma porque foi onde mais ele atingiu. Mas ele atingiu também outros países e sua magnitude passou de 7 até 9. Atingiu, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Irlanda, a Europa, a África, a América, a Groenlândia, a Ilha da Madeira. Veja só quantos acontecimentos que Jesus já tinha falado em Mateus 24 e que mostravam que eram sinais, o princípio das dores. Mas Cristo diz o seguinte: as pessoas estão aí pelo mundo agitadas, preocupadas. Todas estão preocupadas com todos esses acontecimentos. Mas ele disse o seguinte: aqueles que creem em mim ouvirão a minha voz em meio à tormenta. E ele dirá, nosso Deus dirá, sou eu, não tenha medo. Outro grande problema que encontraremos, que Cristo também já tinha revelado em Mateus 24, os falsos profetas. Pessoas fazendo curas, milagres, sendo curandeiros, milagrosos. Pessoas também falando que elas têm ali sonhos e visões, mas na verdade não estão nada com a palavra de Deus, estão muito longe da palavra de Deus, longe de pregarem a verdade, longe de serem mensageiros do Evangelho. Muitos vão reivindicar isso. E aconteceu a mesma coisa. Aqui nesse capítulo revela que um jovem uma vez apareceu ali, a família de Ellen White, onde eles estavam. E ele disse que tinha uma revelação a ela de Jesus, de Deus, proveniente de Deus. Ela estava muito cansada porque ela tinha muitos afazeres no outro dia, mas ela pediu que ele ficasse ali com eles, que descansasse ali no seu lar. Ele, então, no outro dia, de forma autoritária, pediu para que eles ouvissem o que ele tinha para dizer. E ele queria cantar ainda hinos antes de começar a falar o que Deus tinha revelado a ele. Mas aí, a irmã White, precisando que ele fosse o mais breve possível, porque ela tinha coisas a fazer, disse a ele que ele precisava falar logo o que ele tinha para dizer. Ele, então, veio com a mensagem falando que não era para eles ficarem ali, mas voltarem para Battle Creek.
E ele estava muito nervoso, muito confuso, e ela percebeu isso. Quando a pessoa tem uma mensagem de Deus, ela não fica nervosa, ela não fica confusa, ela não fica frustrada. E aquele rapaz se encontrava daquela maneira. Então, naquele momento, ela percebeu que aquilo que ele tinha revelado a eles não era verdadeiro. Será que nós também não estamos encontrando pessoas assim do nosso lado? Pessoas que dizem ser profetas de Deus, dizem que têm visões e sonhos que vêm de Deus, mas que realmente não tem nada com Ele? Glutonaria e falta de autocontrole, um outro problema que Cristo revelou em sua palavra que aconteceria em nossos dias. Hoje as pessoas estão numa depravação moral quanto a isso. E Satanás está ciente disso, ele tenta as pessoas através da degustação, através da glutonaria, através da comida. E isso já tinha acontecido, irmãos, antes, lá no dilúvio. Antes de o dilúvio acontecer, na época de Noé. As pessoas também comiam, bebiam e vestiam-se. E esse era o propósito de vida deles. Era só comer, beber e se vestir. E aqui Deus nos mostra um grande realismo, para o qual a sociedade moderna de hoje caminha abruptamente. Hoje o mundo está cada vez mais se tornando corrupto, como nos dias de Noé, diz aqui. O comer e o beber serão levados em excesso. E hoje o que as pessoas mais se preocupam são com comida e bebida. As pessoas hoje tomam bebidas alcoólicas, né, muito nocivas ao nosso organismo, que acabam as deixando transtornadas, transformadas, com suas mentes longe de Deus, longe da realidade. Atos de violência também, na época de Noé, muitas pessoas se opunham à verdade, eram apaixonadas pela falsidade, pela violência, pela guerra, pelo crime, pelo homicídio. E tudo isso estava na ordem do dia e hoje está acontecendo a mesma coisa. Os sindicatos trabalhistas hoje, eles estão rapidamente se agitando, apelando à violência para que suas reivindicações sejam atendidas. E está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Em toda a multidão também há anjos ímpios, que eles estão operando, instigando as pessoas para provocarem e tratarem de atos violentos. A perversidade, a crueldade estão alcançando uma magnitude tão grande que Deus vai se revelar. Deus não vai permitir mais que o mal esteja imperando nessa terra. Aqui está dizendo que muito em breve a impiedade do mundo terá atingido o seu limite, e como nos dias de Noé, Deus vai derramar os seus juízos. Essa é a forma que Deus vai fazer com que a impiedade se cesse, então. Porque todos os dias nós ouvimos, por exemplo, relatos de homicídios, de roubos, de acidentes, de atos de violência. E todas essas coisas nos declaram que o fim está próximo. Guerras e desastres. Como nós temos visto ultimamente a fúria de Deus mediante a todos esses acontecimentos, para que leve as pessoas ao arrependimento para com Deus em fé. E Deus está se levantando para sacudir terrivelmente a terra. Nós vemos aflições por todos os lados. Olha quantos navios afundaram já. Quantas milhões de vidas já foram sacrificadas inesperadamente, por exemplo, em incêndios, onde o esforço humano não é capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos, diz aqui. Muitos desastres, confusão, colisões, mortes. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. A guerra vai predominar. E nós vemos durante todo o cenário da história quantas guerras já não aconteceram, quantos conflitos ainda estão acontecendo. Olha lá o Oriente Médio, olha São Paulo, Rio de Janeiro, as favelas. Quantas atrocidades, quantas violências. Aqui ainda diz: a guerra predominará, as águas do oceano ultrapassarão seus limites, haverá epidemias, pragas, fomes. Olha as pragas de gafanhotos em alguns lugares do mundo. Essas epidemias como a SARS, as gripes e agora o coronavírus, a fome que tem aplacado milhões de pessoas, que tem atingido milhões de pessoas, propriedades e vidas atingidas pelo fogo e por inundações. Olha o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, por exemplo. E eu gostaria de ler um relato aqui. Grandes bolas de fogo, na última sexta-feira pela manhã,
Pouco antes de acordar, um relato dela. Uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em minha casa, e das janelas eu podia avistar um incêndio terrível. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam, então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Quantas pessoas sabem desses sinais da volta de Jesus? Quantas pessoas têm a Bíblia em suas mãos, o conhecimento em suas mãos, e não estudam, não buscam, esperam por pastores, esperam por ministros, esperam por outras pessoas? É o momento de cada um de nós buscarmos individualmente a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, muitas pessoas não sabem, não têm a oportunidade de ler e precisam de alguém para ensiná-las. E aqui por isso que as pessoas falam: olha, eu não sabia que acontecia essas coisas. Eu não sabia que Jesus tinha falado em Mateus 24, eu não sabia a respeito disso. Você sabia e você não me falou. Terremotos e inundações também. O inimigo atuou no passado e continua atuando hoje. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Por quê? Porque o mal está imperando e as pessoas estão cada vez mais entregues ao domínio de Satanás, do diabo. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos. Nós vemos aí muitas destruições. E aqui também está falando que muitos tesouros que pessoas têm ajuntado durante anos, fortunas, também que as pessoas ajuntaram às custas de pessoas que estão passando fome e necessidade, tudo isso vai ser atingido por esses elementos, por essa destruição. O mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Por meio de incêndios, de inundações, de terremotos, pela fúria das profundezas e as calamidades por mar e terra será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. O Espírito de Deus não vai permanecer para sempre em nós. Quando nós pensamos que estamos pisando em terra firme, aqui diz: em outro momento ela pode desaparecer, ela pode abrir-se. E antes que o Filho do Homem apareça, tudo na natureza estará em convulsão, ou seja, em transformação, em destruição. Raios do céu, unindo-se ao fogo da terra, farão com que montanhas queimem como uma fornalha e lance suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela agitação das coisas ocultas da terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos. Olha quantos terremotos têm ocorrido. Até em lugares que nunca imaginamos que isso iria ocorrer. Grande destruição de vidas humanas. Agora um outro episódio que já foi citado aqui: crimes, fomes e epidemias. Satanás está atuando, envenenando a atmosfera. E somente aqueles que vão permanecer firmes em Deus é que estarão em alerta. Totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completos. É assim que nós devemos permanecer. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a ímpia obra de poluir o ar. E assim também é afetada não só a vida vegetal, mas o ser humano, que fica sujeito ao que é doenças e epidemias, como nós estamos vendo hoje. Essas coisas são resultados das gotas das taças da ira de Deus. E nós vemos aqui que elas estão sendo respingadas na terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Você está vendo tudo que está acontecendo hoje? É só uma pálida mensagem, uma pálida visão, uma pálida representação do que acontecerá no futuro. A fome aumentará. Nossa, nós já estamos vendo quantas pessoas sofrendo pela fome. Epidemias levarão milhares de vidas.
perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por todo o redor. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor será retirado da terra, diz aqui. O poder mantenedor de Deus logo será negado àqueles que estão constantemente desrespeitando os seus mandamentos. Você conhece os mandamentos de Deus? Você sabe o que é certo? Você sabe a verdade e você faz errado? Você então vai sofrer a ira de Deus. Os relatos de negociações corruptas, homicídios, crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo comum. Hoje você falar de que alguém morreu, foi morto, é comum. É como se fosse normal, mas isso não é normal. Deus não nos fez para morrermos. Deus nos fez para vivermos. E é isso que o inimigo quer que nós pensemos. Ele não quer que você lute, ele não quer que você faça as coisas certas, mas Deus está te chamando a fazer o que é certo. Se você permanecer ao lado de Deus, Deus vai te dar o poder e a vitória suficiente para enfrentar o mal, para aguentar as perseguições, para aguentar as calamidades, para você perseverar. Mas aqueles que estão entregues aos sentimentos do mal, às coisas que envolvem toda essa tenebrosa fonte assombrosa que vem do mal, que é justamente o que ele está provocando hoje, crimes, homicídios, epidemias. Se você está permitindo isso na sua vida hoje, é hora de repensar, é hora de se colocar ao lado de Deus, para você ser alguém que vai levantar a voz e vai trazer a esperança para esse mundo, porque Cristo, Ele não está dando esses sinais para que você não tenha esperança, para que você fique com medo. Ele está dando esses sinais para que você se arrependa, para que você se volte a Ele. O desígnio de Deus nas calamidades. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a sua lei. Será que você é um transgressor da lei de Deus? Será que você tem roubado, matado, destruído, caluniado? O que você tem feito na sua vida? Deus não pode fazer um concerto com pessoas que transgridem, por exemplo, o seu santo sábado. Nós vamos ver isso também nos estudos. Que a lei de Deus está descrita lá em Êxodo 20. Será que nós não estamos transgredindo a lei de Deus? Deus também não pode aceitar em seu lugar um dia falso de descanso. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra. E Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam. Todo esse propósito é para que as pessoas voltem à sua razão. Homens e mulheres não estão mais agindo pela razão, estão agindo pela emoção. E Deus quer trazer eles à razão. O propósito de Deus nessas calamidades, nesses sinais, é despertar o seu povo, é despertar as pessoas. Olha só o que tem mais adiante. Na grande obra do fim, nos defrontaremos com situações que são espantosas, situações que não vamos saber lidar. Só que nós não devemos nos esquecer, está falando aqui, que os 3 grandes poderes do céu estão atuando com sua mão divina ao leme e Deus vai fazer cumprir os seus desígnios. Deus está nos direcionando. Os conflitos e tumultos das nações, aqueles que se assentam acima dos querubins, ainda dirigem os negócios da terra. Ou seja, Deus não nos abandonou. Vai parecer que Ele tenha nos abandonado, mas Ele não nos abandonou. Vimos registros, por exemplo, na história de nações guerreando, vindo império atrás de império. E todas as pessoas pensam que essas coisas são proezas do ser humano, mas tudo isso teve a mão de Deus. Olha só, quando Deus poupou a vida do primeiro homicida, Caim, o intuito dele era não somente conter a rebelião, mas demonstrar para todo o universo a natureza dessa rebeldia, quando as pessoas não estão dispostas a se arrependerem e viverem conforme a lei de Deus. Os santos habitantes de outros mundos observam com mais profundo interesse os acontecimentos que desenrolam na Terra. Olha só, o plano de Deus avança para o seu cumprimento completo. Cristo, ao morrer pela salvação do ser humano, não somente tornou o céu acessível à humanidade,
mas perante todo o universo justificou a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Deus não só trouxe a salvação, Deus não só trouxe a oportunidade de nós morrermos para sempre, mas vivermos para sempre. Porque quando Adão e Eva pecou, eles não tinham uma chance. Mas Deus já tinha preparado um plano da redenção, em que Ele traria a vitória sobre a morte. A morte de Jesus nos trouxe a salvação e a vitória sobre a morte. Se você quer fazer a vontade de Deus, viver conforme o que Ele prega em sua palavra, você vai viver para sempre. Mesmo que você morra aqui, você vai ressuscitar na sua vinda, verá a sua glória e viverá por toda a eternidade. Você quer, juntamente com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que você ama, viver eternamente. Não mais sofrer, não mais ter dor, não mais chorar, como diz Apocalipse 21, verso 4. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Você estará de que lado? Do lado do bem ou do lado do mal? Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Se você quer ser um vitorioso em Cristo, quer passar por todas essas provas, confie em Deus, entregue-se em suas mãos, entregue em suas mãos a sua vida, coloque diante dele tudo aquilo que você acha que não está certo, tudo aquilo que você tem feito de errado. Chore, se arrependa. Este é um momento de entrega, momento de comunhão, de conversão, de mudança, de transformação. Viva ao lado de Cristo. Ele vai te dar o poder da vitória. Ele vai tirar de você todo o temor, todo o medo, toda a angústia. Todos esses sinais não vieram para que você sentisse medo, angústia, mas são sinais de que mostram de que Deus está operando e que logo, em breve, Ele voltará. Ele voltará para nos buscar. E se você quer fazer parte desse grande apelo de Cristo, que é viver ao lado dele eternamente, você precisa tomar a sua decisão. Nós já estamos vendo os sinais de que Cristo está muito perto de voltar. E você precisa, nesse momento, entregar a sua vida, entregar o seu coração, viver em novidade de vida, para que esses momentos e acreditar de que existe algo melhor, que é o céu. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui e sabemos que neste mundo, ó Pai, existem tantas coisas ruins, epidemias, fome, tragédias, homicídios, crimes. Mas nós não queremos continuar aqui neste mundo, ó Deus. Nós queremos ir para o céu, um lugar melhor que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Nós queremos te amar, ó Deus. Nós queremos te buscar diariamente. Esteja conosco. E tudo isso nós te rogamos, não porque nós merecemos, ó Deus, mas pelo seu amor, que é imenso, que foi demonstrado numa cruz, morrendo para nos salvar. Tudo isso nós te rogamos e pedimos por amor a Jesus. Amém. Que você se sinta transformado pelo poder da palavra de Deus.